Eu quero convidar os meus irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 14. Abra sua Bíblia, meu irmão, desembainhe a sua espada e vamos ler o texto bíblico que se encontra nos versos 25 a 27 do capítulo 14 de Lucas. Nos diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus maravilhoso, aqui estamos nós, teu povo, na tua presença, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Pedimos a Ti que, em nome de Jesus, o Teu Filho, Tu fales ao nosso coração, ó Deus, que Tu nos alimente, que Tu fortaleças a nossa fé, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, não somente a compreender a Tua palavra, mas a viver a Tua palavra todos os dias, Senhor. Fala conosco nesta hora. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Queridos, o que é ser um discípulo de Jesus? Você já parou para pensar? Você é, na verdade, um discípulo de Jesus? Talvez você poderia me responder a mim esta pergunta, dizendo: olha, eu sou membro da igreja, mas não foi exatamente essa a pergunta que eu fiz. Você pode dizer: eu leio a Bíblia todos os dias, pastor. Também não foi isso que eu perguntei. Você pode ir um pouco mais adiante e dizer: mas eu costumo orar antes das refeições, eu costumo orar antes de dormir. Eu ainda diria: bem, não foi exatamente o que eu te perguntei. Você poderia ir um pouco mais adiante e dizer: olha, eu sou alguém que tem uma vida moral ilibada. O senhor pode perguntar sobre mim aos meus vizinhos, aos meus parentes. Você pode perguntar sobre mim aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas de escola, de faculdade. Pergunte, eles lhe dirão que eu sou uma pessoa do bem, um cumpridor das minhas obrigações, dos meus deveres. E faço tudo isso com uma consciência de que é assim que deve se viver. E mais uma vez, eu te diria: olha, ainda não seria essa propriamente a resposta a esta pergunta. O que seria ser um discípulo de Jesus? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que o próprio Jesus pensava acerca daqueles que ouviam a sua voz e se colocavam à disposição para segui-lo? Poderíamos afirmar aqui então que um discípulo seria um aluno, um aprendiz, um seguidor.
alguém cujos olhos estão postos em um mestre, em alguém que lhes ensina, em alguém que lhes instrui, em alguém que lhes aponta o caminho certo a seguir. O discípulo seria um seguidor de alguém, um fiel seguidor de um líder, de um mestre. Quando nós pensamos no ministério de Cristo Jesus, muitas vezes nós concentramos toda a nossa atenção em cima dos milagres de Jesus, em cima dos prodígios, dos sinais que ele realizou, das coisas extraordinárias que ele fez, que desafiou a racionalidade dos homens que testemunhavam tudo aquilo que ele fazia. Era algo absolutamente diferente de tudo visto antes. Um homem que, pelo poder da sua palavra, acalmou uma tempestade, que fez com que as ondas bravias do mar pudessem se sossegar. Um homem que, olhando para um possesso agressivo, com uma única palavra, faz com que ele se torne um homem saudável, são, e expulsa aquela entidade maligna que habitava o seu corpo. Um homem que, com uma oração, fez que com que pães e peixes, 5 pães e 2 peixes apenas, desse para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrar muita coisa. Um homem que pelo poder da sua palavra, trouxe alguém à vida, alguém que já há 4 dias estava sepultado, Lázaro. Quando já não havia mais nenhuma esperança de que algo novo pudesse surgir, o Senhor Jesus simplesmente chega e diz: Lázaro, vem para fora. Quem sabe as pessoas que o ouviam diziam: ele está louco, ele já cheira mal, o seu corpo já entrou num estado de decomposição, não há mais o que fazer. Mas a despeito de tudo o que pensavam, de todo o ceticismo, de toda a incredulidade daqueles que o ouviam, ele bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E de fato Lázaro estava morto, sepultado, veio para fora e foi devolvido à sua família. Nós olhamos para estas cenas, para estes quadros, e eles nos levam, obviamente, a crer cada vez mais nesse Deus a quem nós servimos, e clamar a Ele por libertação, por cura, por intervenção nas nossas vidas e nas nossas demandas. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dos grandes ensinos de Jesus, das palavras proferidas por Jesus, que alcançaram não meramente os ouvidos de todos aqueles que estavam ao redor dele, mas palavras que alcançaram corações, muitos corações endurecidos, como se fossem rochas, como se fossem pedras. Mas a palavra do Senhor chegou àqueles corações e transformou pecadores em seguidores, em adoradores, em servos do Deus Altíssimo. E este, na verdade, é o maior dos milagres, é a conversão de um homem. Diante de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, nada se compara à transformação de uma vida,
a conversão de um homem, porque isto é algo que somente o Senhor pode fazer. As palavras de um pregador, por melhor que ele seja, o máximo que pode fazer é chegar até os ouvidos daqueles que assentam para ouvir a pregação. Mas o Espírito Santo de Deus é que faz com que esta mesma palavra que chegou aos ouvidos desça ao coração, e exatamente ali, no coração, que Deus promove a transformação que vai alterar o curso das nossas vidas. Jesus estava diante de grandes multidões. Observem que o texto começa exatamente assim. O texto começa dizendo: grandes multidões o acompanhavam. Alguém poderia dizer até que Jesus era um grande fenômeno de comunicação, porque sem recursos midiáticos, porque não haviam naqueles dias ainda, Jesus conseguia atrair multidões. E quando se fala em multidões, está se falando em um número quase que incalculável de pessoas. Pessoas que o acompanhavam, pessoas que o cercavam. Mas precisamos entender que aquelas multidões eram heterogêneas quanto aos motivos que as levavam ali. Muitos daqueles que ali estavam ao lado de Jesus eram simplesmente curiosos. Eram pessoas que paravam por mera curiosidade para saber o que estava acontecendo, para ver que fenômeno era aquele, que homem era aquele, o que ele dizia. Nada além disso, nada absolutamente além disso. Curiosidade. Outros o acompanhavam porque queriam pegá-lo em alguma falha com relação às afirmações que ele fazia. Aqueles judeus mais radicais, religiosos, fariseus, saduceus, escribas, ouviam o que Jesus dizia, o acompanhavam, quem sabe, anotando tudo o que ele dizia, mas tão somente para pegá-lo no contrapé, para ter elementos para acusá-lo diante do sinédrio, para questioná-lo, para colocá-lo contra a parede e chamá-lo de herege, de impostor, uma vez que o próprio Jesus afirmava que era o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Era o Deus encarnado. Mas aqueles líderes estavam à expectativa, à espera ainda do Messias, e o Messias já estava ali, caminhando por aquelas ruas empoeiradas, lotada de pessoas. Muitos outros que estavam no meio daquelas multidões eram céticos, incrédulos, aqueles que duvidavam de tudo, aqueles que não acreditavam em nada, aqueles que estavam ali participando, acompanhando, mas não estavam convencidos de absolutamente nada. Quando nós pensamos sobre tudo isso, irmãos, nós corremos o risco de condenar aquelas multidões, corremos o risco de julgá-las como tropeços no ministério de Cristo, apesar de estarem seguindo a Jesus, mas não poderiam jamais ser chamados de discípulos. Estavam onde Jesus estava, ouviam o que Jesus falava,
testemunhavam os feitos de Jesus, mas não eram seus seguidores de fato, não eram seus discípulos. E nós podemos olhar para esta cena e dizer, bem, ali está um grupo de pessoas completamente perdidas. A questão é, irmãos, que nós precisamos fazer uma reflexão a partir disso, dessa cena, da religiosidade que prevalece nos nossos dias. Quando multidões estão lotando os lugares onde algum ritual religioso está sendo feito, muitos templos, muitos lugares consagrados para as mais variadas formas de culto estão abertas e pessoas estão participando. E não são poucos no nosso contexto, não são poucos aqueles que se declaram cristãos. Aqueles que se declaram cristãos. Nós somos brasileiros e o Brasil é considerado um país cristão. Considerado um país cristão. Num cristianismo espalhado. Católicos, nas suas várias ramificações, protestantes, nas suas múltiplas ramificações, espíritas e por aí vai. E todos se afirmando seguidores de Cristo. Você é um seguidor de Cristo? Será que nós podemos afirmar categoricamente, sem medo de errar, e dizer, olha, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Diante do texto que nós lemos aqui, nós podemos fazer uma afirmação que diz, o discípulo de Jesus, ele é marcado por características notáveis. O discípulo de Jesus, ele é marcado por características notáveis. E era o que Jesus estava fazendo aqui, se dirigindo àquelas multidões, mostrando a eles que eles fariam parte de um grupo de pessoas que seriam seus seguidores, mas que eles precisariam estar conscientes do que era ser um verdadeiro discípulo. Por isso o texto diz, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Olha que coisa interessante. Vejam esse movimento de Jesus em direção às multidões. A despeito da heterogeneidade motivacional ali, a despeito da incredulidade de muitos, da curiosidade de outros, e do ceticismo de tantas outras pessoas, Jesus, ainda assim, sabendo quem eles eram, Jesus se volta para eles. Isso nos mostra que Deus está permanentemente fazendo um movimento em direção a nós. Jesus permanece olhando para nós. E constantemente, ininterruptamente, fazendo um movimento na nossa direção. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus que se fez homem, que habitou entre nós, cheio de graça, rejeitado por tantos. Não fomos nós que fomos à procura dele, mas ele veio a nós, tomou a forma humana para fazer esse movimento em busca daqueles a quem ele mesmo desejava salvar. Grandes multidões
grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-lhes, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que palavra dura, irmãos. Pense nessa palavra. Pense nessa palavra. Quem que gostaria de ser discípulo do Senhor? Olhando para estas palavras aqui, ouvindo estas palavras, se alguém vem a mim, não aborrece o seu pai, como é que eu tenho que brigar com meu pai? Eu tenho que brigar com a minha mãe? Eu preciso brigar com os meus irmãos? Eu preciso brigar com o meu cônjuge? E eu preciso brigar comigo mesmo, para que eu possa ser considerado discípulo do Senhor? E tem muita gente que interpreta muito mal. E eu me lembro ainda de um rapaz, na igreja onde eu pastorei há um tempo, e ele se converteu, um jovem, e como todo convertido, ele muito empolgado, entusiasmado com a fé cristã. E ele estava sempre presente na igreja, era um jovem, muito consagrado. E um dia, a sua mãe bateu na igreja, e a nossa irmã, que era secretária, disse: pastor, tem uma pessoa aí, uma senhora, querendo falar com o senhor. Eu não conhecia. Ela entrou no gabinete pastoral, e eu a atendi, e ela se identificou, ela disse: olha, eu sou a mãe de fulano de tal, que se congrega aqui na sua igreja. Aí eu disse: eu conheço, muito prazer, como é que a senhora vai? E eu pensava que ela queria ali para dizer: olha, eu também quero fazer parte da igreja. Mas não, ela foi fazer uma queixa do filho. Ela disse assim: olha, pastor, desde que meu filho começou a frequentar a sua igreja, desde que ele, como falou, se converteu, foi batizado, é membro da igreja, a nossa família vive um grande problema. Um grande problema. Ele agora vive brigando com o pai. Porque o pai gosta de ficar, receber amigos, e o pai gosta de tomar sua cervejinha com seus amigos, e o pai gosta de assistir o seu futebol no final de semana, e ele fica no pé do pai, brigando com o pai, dizendo que o pai não pode mais fazer aquilo, que tem que largar aquilo, que aquilo é coisa do capeta, e que ele tem que ir para a igreja. A palavra do Senhor diz assim para nós, que não é por força e nem por violência. A motivação daquele menino era a melhor possível. Ele queria ver o seu pai ao seu lado na igreja, glorificando a Deus. Mas o caminho que ele estava tomando era errado. Talvez entendeu errado o texto. Eu tenho que brigar com meu pai. Eu tenho que afrontá-lo e mostrar para ele que não é essa a vida que ele leva que agrada a Deus. Deus tem algo novo para ele. Ele esqueceu de um princípio bíblico: filhos, honrem pai e mãe. Honrar pai e mãe, respeite o seu pai, mesmo que ele não professe a sua fé, mesmo que a sua mãe não professe a sua fé, honre seu pai e sua mãe, e busque ser um meio, um veículo nas mãos de Deus, para manifestar o amor do Senhor para com ela, de tal maneira que ela possa vir a crer nesse Deus que você crê. Diante dessas duras palavras do Senhor, ficam dúvidas. O que o Senhor está querendo dizer com tudo isso? Ele está querendo delimitar o termo discípulo. O que significa ser discípulo? Segundo as instruções de Jesus, segundo aquilo que os condicionantes que Jesus estava colocando ali, quem seriam então os discípulos de Jesus? Como eles poderiam ser caracterizados? Um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é aquele cuja vida é definida por valores. Ele se pauta em valores. É aquilo que você julga ser o mais importante. O que é que você tem na vida sem a qual você não pode viver? Eu já sei que talvez alguém vai dizer: é meu celular.
que hoje talvez seja o maior companheiro, né? Meu celular, esse aqui é algo sem o qual eu não posso viver. Nós temos muitas pessoas aqui, grande parte, que viveram uma época que não havia celular. E parece que as coisas davam certo, mais certo. Os encontros aconteciam direitinho. Alguém já foi para o seu mercado com a esposa e perdeu a esposa dentro do mercado? Aí tem que ligar no celular, onde é que tu está? Eu estou perto da feirinha, eu estou em tal local. A gente não tinha celular, a gente se encontrava facinho. E agora com o celular parece que ficou mais difícil. O que é que você tem sem o qual você não pode viver? Ora, facilmente um rapaz apaixonado, uma moça apaixonada dizia: é claro, pastor, que é minha namorada. Claro que é meu namorado, é o amor da minha vida. Aí o maridão, também apaixonado, olha para sua esposa e: meu amor, você é tudo na minha vida, você é aquela sem a qual eu não posso viver, ai de mim sem você, meu bem. E ela fica toda emocionada, e quem sabe depois do culto saem para um lanche. Irmãos, o grande problema é quando colocamos no lugar de Deus alguma coisa que não é o próprio Deus. Pode ser um objeto, pode ser a sua profissão, pode ser a sua condição social, pode ser a sua inteligência, pode ser a função que você exerce na sua igreja, pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus filhos, pode ser os seus netos. Se eles estiverem no lugar de Deus, está errado. Jesus é aquele sem o qual nós não podemos viver. Ele é aquele sem o qual não dá para continuar na vida. E é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. É preciso estabelecer valores. Qual é o nosso maior valor? Aquilo que é considerado o nosso maior valor é para aquilo que nós damos a maior importância. Você tem dado importância a quê? O que tem, com que você tem gastado mais o seu tempo, os seus pensamentos? Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem a vida definida por esses valores, e o valor fundamental da sua existência é o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, se vocês querem me acompanhar, não compreenderem que eu sou aquele sem o qual vocês não podem viver, vocês ainda não entenderam nada. Não é que vocês têm que ser inimigos dos seus amigos, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, não é isso não. Mas vocês precisam compreender, quem tem que estar no centro do coração de vocês é o Senhor Jesus. E quando a gente compreende isso, tudo na nossa vida se transforma. A tua relação com a tua esposa passa a ser algo completamente diferente, muito melhor, porque agora você vai amar a ela, porque você ama o Senhor em primeiro lugar. Você vai amar o seu esposo, porque você ama o Senhor, e você vai desejar ser fiel a ele, fiel a ela. Você vai cuidar dos seus filhos com todo carinho, porque você ama imensamente a esse Deus maravilhoso. E eles mostram que esse amor por ele de nada vale se você não amar aqueles que estão tão pertinho de você. É preciso entender isso para que a gente possa compreender o que é certo ou errado na nossa vida. Quem é que define na tua vida o que é certo, o que é errado? Muitas vezes nós definimos como certo e errado aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria. São pessoas que afirmam: não, eu estou bem, eu estou feliz, eu faço isso, eu tenho direito, eu sou jovem, eu posso viver assim, eu estou muito bem. São pessoas que limitam o prazer da sua vida a tudo aquilo que é sensível, aquilo que os seus olhos podem ver, as suas mãos podem apalpar, as sensações do momento que são passageiras. Jesus está mostrando aqui aquelas pessoas no meio daquela multidão, de que um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem a sua vida definida por valores, e o maior valor
na vida de um homem de Deus, é o Senhor que deve reinar no seu coração. Nada é mais importante. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então nós precisamos consagrar as nossas vidas, colocá-la no altar do Senhor e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me a cultivar esse tesouro precioso que o Senhor depositou no meu coração, porque esse é o maior valor que eu tenho. Por isso também que as Escrituras dizem: ainda que minha mãe, meu pai me abandonem, o Senhor não me abandonará. É a certeza que nós temos. Você pode perder os seus bens, você pode perder a sua família. A única coisa que você não pode perder é Jesus, porque Ele é que te conduz para a eternidade. E quando você tem a sua vida pautada nesse valor maior que é a sua fé, fé nesse Senhor que deve ser não só o residente, mas o presidente da nossa vida, tudo mais será dimensionado. Quem é o discípulo de Jesus? É aquele cuja vida é definida por valores, mas também é aquele cujos valores, olha só o gancho, aqueles cujos valores são norteados pela obediência. Valores que são norteados pela obediência. Obediência a quê? Ou a quem? A quem nós estamos obedecendo, na verdade, irmãos? Ao nosso próprio coração, que insiste a nos levar por determinados caminhos? Ou nós, por causa do valor que nós temos, do tesouro maravilhoso que nós temos, nós agora vamos caminhar em obediência a esse Senhor maravilhoso que nos ama? Ainda em Lucas, no capítulo 6, no verso 46, o Senhor diz: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que vocês estão me chamando de Senhor? Por que vocês oram a mim, me chamando de Senhor? Se não fazeis o que eu vos mando. Isso está registrado lá, é o Senhor falando. Por que vocês me chamam de Senhor? Se vocês não me obedecem, se vocês continuam insistindo em fazer aquilo que desagrada a mim, vocês afirmam que eu sou o maior valor, o maior bem que vocês têm. Mas a vida de vocês, os valores de vocês, não estão sendo norteados por esta obediência. Então nós somos chamados para obedecer a Deus. Mesmo que não compreendamos, é preciso obedecer. O Senhor diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, dirigindo a sua palavra naquele momento, ele estava falando com aquelas multidões, pessoas que o acompanhavam, mas que não eram ainda propriamente tidos como discípulos, porque Jesus não era ainda o maior valor que elas tinham na vida, e também porque eles não caminhavam em obediência ao Senhor. As palavras do Senhor estavam sendo proferidas, os ensinos estavam sendo ministrados, mas muitos batiam em retirada, porque tudo o que queriam era tão somente fazer parte daquela multidão, e nada mais do que isso. Um discípulo de Jesus, ele obedece ao chamado. Um discípulo de Jesus, ele sai do meio da multidão, ele não se satisfaz mais de pertencer a uma multidão de religiosos, simplesmente, ele quer mais do que isso. Ele quer viver em harmonia com esse Deus maravilhoso, que o ama com amor eterno, e que tem proferido palavras de sabedoria, e por isso ele quer andar em obediência. Então, meu irmão, em primeiro lugar, se você é um discípulo do Senhor, você tem um tesouro no seu coração, é um valor inestimável. Esse é
é o bem maior da nossa vida, é o amado das nossas almas, é o Senhor Jesus. Se você é um discípulo do Senhor, você ama o Senhor acima de tudo e de todos. Se você é um discípulo do Senhor, você vive em obediência a esse Senhor. Você tem prazer, você se deleita em sua palavra, e tudo que você quer é harmonizar a sua vida com as instruções dele. Mas em último lugar, a gente vai ver que essa obediência aí, ela é sustentada pela confiança. Essa obediência que todos nós devemos ter, ela é sustentada por uma confiança que nós temos no Senhor. Nós não obedecemos a quem nós não confiamos. Quando você confia em alguém, você não tem dificuldade para obedecer. Lembram de Abraão, quando foi chamado, lá em Gênesis 12? O Senhor chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor chama Abraão. O Senhor não disse exatamente para Abraão aonde ele ia, onde ele ia morar. Só disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Tudo o que tu tens que fazer agora é tão somente caminhar, é sair, é obedecer. E Abraão obedeceu, e ele obedeceu porque ele confiou verdadeiramente naquele que o chamou. Irmãos, como é maravilhoso caminhar em confiança a esse Deus. E quando nós passamos a conhecer esse Senhor, nós não temos nenhuma dificuldade agora de poder obedecer às suas instruções, porque nós confiamos nele. Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, aquelas multidões, e qualquer que não tomar a sua cruz, isto é, aquele que não assumir as suas próprias culpas, aqueles que verdadeiramente não entenderem que por causa dos seus pecados foi Cristo crucificado, assuma os seus próprios pecados, assuma os seus erros e caminhe, tome a sua cruz, porque aquele que te chama à obediência é aquele a quem você deve ir, por conta da confiança que você deve ter nele. Como obedecer a quem nós não confiamos? E como afirmar que nós confiamos em Deus se nós não o obedecemos? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Vejam que o convite de Jesus é para que essas pessoas possam admitir verdadeiramente que elas são pecadoras, a fim de que saiam do meio daquela multidão. E a partir daquele momento, possa acompanhar o Senhor. Ele diz: venham após mim. A ideia aqui, não é que eles agora passariam a seguir Jesus pelas ruas, onde Jesus estivesse, mas que as suas vidas fossem de tal maneira transformadas, e de que eles pudessem viver como Jesus viveu, que eles pudessem se parecer muito mais ainda com o Senhor. Venham após mim. Vier após mim não pode ser meu discípulo. Aquele que não vier após mim não pode ser meu discípulo. Quem tem sido aquele que tem determinado a tua forma de ser no mundo? Você tem seguido a quem? Hoje se fala muito nas redes sociais, né? Eu sou seguidor de fulano de tal. Fulano de tal tem não sei quantos mil seguidores. E tem pessoas que estão formatando a mente de muita gente. São pessoas que estão aí nas mídias, que de certa forma estão determinando a forma de nós nos vestirmos, de nós falarmos, a maneira de nós nos comportarmos e sermos no mundo. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós temos que ter em Jesus aquele que vai formatar o nosso caráter, a nossa forma de ser. É a Ele que nós devemos seguir. Um verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que confia no Senhor ao ponto de caminhar com Ele, de consagrar, entregar a sua vida a Ele, admitindo os seus próprios erros, carregando a sua própria cruz e dizendo: sim, Senhor, aqui está um pecador,
mas um pecador que foi alcançado pela tua graça. Eu quero te seguir, eu quero que a minha conduta, que a minha vida possa manifestar a tua presença na minha vida. Somos discípulos do Senhor assim? Ou somos apenas pessoas que fazem parte de uma grande multidão? Onde é que está o teu tesouro? Você tem lutado por ele, mais do que tudo na tua vida? Ele é o bem maior que você tem. O Senhor Jesus é o bem maior que você tem. É a Ele que você caminha em obediência. Quem determina a tua forma de ser? A quem você tem obedecido? Como está a tua confiança no Senhor? O Senhor te chamou para acompanhá-lo. E você tem obedecido? Você tem confiado nele ao ponto de dizer: olha, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é aquele que me conduz. Não importa se eu estou atravessando por problemas. Não importa se eu estou passando por dificuldades. Não importa se esses dias estão sendo marcados por muitas lutas na minha vida. Mas eu confio naquele que me chamou. Eu confio naquele que me tirou do meio de uma multidão de perdidos. Eu confio nesse, e por isso que eu obedeço, porque eu sei que ao final vai dar tudo certo, mesmo que aparentemente pareça que está tudo dando errado, mas eu creio que o Senhor dará bom termo a toda essa situação, porque a minha vida está em suas mãos. Ser discípulo do Senhor é se entregar completamente nas mãos desse Deus maravilhoso, que nos ama com amor eterno. Portanto, meus irmãos queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que jamais venhamos a ser meramente integrantes de uma multidão que não sabe nem por que está lá, ou que duvida do que está acontecendo lá, mas que muito mais do que isso, que nós venhamos a ser todos verdadeiros discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, possamos caminhar neste mundo, marcado por tantas contradições, mas que ao passarmos, as pessoas possam olhar para nós e ver a imagem do nosso Redentor. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.